Olá, paz e graça, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez a gente está aqui para falar da palavra de Deus. Peço, como sempre, que você dê o like no vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho. Bom, eu queria hoje dar continuidade na parte de Gênesis capítulo 9, falando com vocês sobre a maldição e as bênçãos de Noé, sobre a vida dos filhos dele após a queda que ele teve, após aquele pecado que ele cometeu. Consequência do pecado, mas consequência do que os filhos dele, no caso, fizeram, né? A forma como os filhos de Noé agiram naquele momento. Então, gostaria que vocês pegassem de vocês na Bíblia aí, Gênesis capítulo 9, versículo 24, diz assim: Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse, versículo 25, Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Versículo 26, e ajuntou, Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Versículo 27, Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Bom, hoje eu queria sobre isso aqui falar, sobre essa parte de bênçãos e maldições, uma coisa: a palavra que a gente profere tem muito poder. Aquilo que a gente profere na vida de alguém, como servo, aqui no caso, Noé, ele era servo do Senhor. E mesmo tendo caído em pecado, ele era servo do Senhor. Assim, na antiguidade, todos os patriarcas, eles davam bênçãos a seus filhos. Então, eles abençoavam. Até hoje, geralmente, dos mais antigos agora, tem aquele costume de pedir a bênção do pai. E isso é bom. A bênção dos pais tem poder sobre os filhos. E aqui é uma prova disso. Uma maldição que ele proferiu sobre Canaã, que era um dos filhos. Se a gente pegar lá o capítulo 10 da Bíblia, versículo 6 diz: Os filhos de Cã, Cush, Mizraim, Put e Canaã, nem Cush, nem Mizraim, nem Put, no caso não tiveram, não pegaram essa maldição que foi dada por Noé. Só Canaã, talvez por ele estar junto com o pai, no momento em que o Noé foi visto naquela situação deplorável. Então, ele, por sentir aquilo, em vez de ele ser ajudado, ele ter sido ridicularizado pelo filho, talvez pelo neto, se estivesse junto, essa maldição caiu sobre ele. Mas não caiu sobre os outros netos deles, vamos dizer assim, sobre os outros filhos de Cã, só sobre Canaã. E é tão interessante que algo que aconteceu tanto tempo antes foi se concretizar com Josué. Essa maldição que foi dada aqui por Noé foi se concretizar muito tempo depois. E até hoje, se a gente for ver, as coisas que a gente passa para os nossos filhos, a palavra que a gente profere sobre os nossos filhos, isso tem poder. Então isso pode gerar algum tipo de consequência ou algo bom lá na frente, dependendo do que a gente proferir. E aqui o interessante é que Noé, ele enfatizou a maldição, porque a maldição fez parte tanto das bênçãos, da maldição em si, quando ele disse lá no versículo 25, Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Ele repetiu a maldição nas bênçãos dadas, no caso, aos outros filhos dele, que era Jafé. Aqui, se a gente pegar aqui, tanto de Jafé quanto de Sem, se a gente pegar no versículo 26, Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Aqui dá para entender também, não só servo de Sem, ele iria, apesar de tudo, obedecer ao Deus de Sem. E a mesma forma na de Jafé. Então ele repete a maldição dentro do versículo 26 e ele repete a maldição dentro do versículo 27, que são as bênçãos dadas aos outros dois filhos dele. Então, esse é um ensinamento que eu queria deixar aqui hoje.
a gente tem que ter cuidado no que a gente já foi dito isso, o que a gente passa aos nossos filhos, o exemplo. E a gente tem que ter cuidado também aquilo que a gente pede para os nossos filhos. O que a gente deseja pela boca, sabe, é o que está no coração. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente profere. Muitas das vezes a gente pode falar algo assim que não é, a gente está no calor da ira, da raiva, alguma coisa, mas a gente tem que tentar tomar cuidado com aquilo que a gente fala. E sempre se a gente fala algo que não é certo, o ideal é a gente ir lá e pedir desculpa. Então a gente pedir desculpa, entendeu? Não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Então, que ele não nasça sobre a nossa ira e muito menos que ele se ponha. Então a gente tem que tentar resolver as coisas dentro do dia. E sobre os filhos, tomar cuidado para a gente não passar para os nossos filhos algum tipo de sentimento, alguma maldição que possa prejudicá-la na frente de alguma forma. Que a palavra de Deus diz que as bênçãos, no caso dos pais, e as maldições têm poder. Então, a gente tem que tomar cuidado do que a gente passa e deseja para os nossos filhos. Então, isso que eu queria deixar para vocês hoje. Tome cuidado para aquilo que vocês desejam para os seus filhos. Então, façam com que eles andem no caminho certo. Quando tiver algum tipo de erro, procure ver o caminho que eles estão seguindo, procure encaminhar eles no caminho certo. Geralmente, os filhos acompanham o caminho dos pais. Então, os pais são espelhos para os filhos. Os filhos se tornam reflexo dos pais. Até mesmo no relacionamento dentro de casa, o relacionamento entre marido e mulher, sabe, o esposo. Esse tipo de convívio dentro de casa tem que ser um convívio o máximo possível salutar para o filho. E aquilo que a gente fala e deseja para o filho tem muito poder. Então toma cuidado com tudo que vocês desejam para os filhos de vocês. Ore pelos filhos de vocês, sabe? Procure orar para que eles sempre andem no caminho correto, sempre andem no caminho de Jesus. Sempre procure andar no caminho da fé, tendo fé em Deus, no caminho daquilo que Deus quer para a vida da gente, também tenha para a vida dos nossos filhos no futuro. Que certamente vocês terão a vida abençoada como família. E esse é o desejo que eu queria deixar para vocês aqui hoje, a mensagem. Desejo tudo de bom para vocês e como eu sempre digo, Deus está no controle, Deus está contigo. Forte abraço.